Hoje eu quero te mostrar um pouco das configurações de suporte que o fatiador Orca Slicer tem e eu também quero te fazer um desafio. Se depois de assistir esse vídeo você ficar com vontade de experimentar o Orca Slicer, então você vai deixar um comentário aí para eu saber, combinado? E bora pro vídeo. E eu já tô então com essa pecinha de teste aqui, lógico, né? É uma peça de teste só, não leve ao pé da letra, é só para te mostrar como que funciona aqui a parte de suportes do Orca Slicer, porque obviamente a gente poderia imprimir essa peça deitada, tá? Mas é só mesmo para te mostrar aqui como que funciona a parte de configuração dos suportes. Eu não vou passar por absolutamente todas as configurações de suporte, porque senão o vídeo fica muito longo. O que eu quero aqui é te dar uma facilitada aqui na parte de interface mesmo da configuração dos suportes para que você entenda toda a facilidade de como os suportes do Orca Slicer aqui funcionam, beleza? Então vamos lá, né? Obviamente você tem que clicar aqui, né, nessa primeira opção aqui, suporte e enable suporte, né, para habilitar aqui a parte de geração dos suportes. E aqui a primeira opção que aparece é o type, ou seja, a gente tem que escolher entre os tipos de suporte. E aí a gente tem aqui alguns tipos, que é o normal automático, a gente tem o suporte em árvore automático, a gente tem o normal manual e a gente tem o suporte em árvore manual. Tá? Existe uma diferença entre eles que eu já vou te mostrar daqui a pouco, mas vamos começar aqui pelo normal automático, então vou deixar ele desse jeito aqui. E além de escolher o tipo, a gente também tem o estilo do suporte, né, que é o padrão, você vai ver daqui a pouco, e a gente tem um estilo de grid e um estilo snug, que é um estilo confortável, que você vai ver daqui a pouco também, que eu vou te explicar, vou te mostrar a diferença entre eles, certo? Temos algumas outras configuraçõezinhas aqui de threshold, enfim, tá? Não vou explicar muito aqui em detalhes, daqui a pouquinho eu te mostro na prática como é que funciona. Vamos lá então, vou aplicar aqui o Slice para a gente entender como é que vai funcionar a geração deste suporte aqui, certo? Tá aqui, ó, pronto, prontinho, ele já gerou o suporte aqui para mim, desse jeito, certo? Lembrando que ele tá gerando para mim esta quantidade de suporte aqui, ó, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de suporte, né? Isso é a densidade do suporte, é o quão denso o suporte é. Eu posso mexer nessa quantidade, lembrando que quanto mais denso o suporte é, quanto mais linhas de suporte eu tiver aqui, mais difícil vai ficar de tirar a sua peça, né? O suporte da sua peça, mas melhor vai ficar a região de contato ali com a sua peça. Mas tem que tomar cuidado, porque quanto mais difícil é de tirar. Como é que eu mexo nessa quantidade aqui? Se você descer um pouquinho aqui embaixo, ó, nessa parte aqui do Advanced, a gente tem esta propriedade aqui que se chama Base Pattern Spacing. E aí a gente tem aqui um valor padrão de 2,5 milímetros. Qual que é a regra? Quanto mais eu aumentar o valor dessa propriedade, menos linhas eu vou colocar aqui. Por quê? O que ele está falando aqui? Esse valor é o valor da distância de uma linha para outra. Então, se eu aumentar essa distância, ou seja, vai aumentar a distância de uma linha para outra, concorda? Então, se eu colocar aqui um valor de 10 milímetros, eu estou falando que de uma linha a outra tem que ter 10 milímetros de distância. Então, ele vai diminuir a quantidade de suportes que eu tenho aqui. Vamos ver? Vamos conferir? Olha aí, ó. Ele já diminuiu, então, a quantidade de suporte aqui. Então, eu estou diminuindo a densidade do suporte que eu estou colocando aqui nessa configuração, certo? E o contrário também é verdade. Então, ele estava com 2,5. Lembra? Se eu colocar um valor de 1 milímetro, eu estou dizendo que de uma linha a outra eu tenho que ter 1 milímetro de distância apenas. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de linhas, ó. E aí lembra que eu falei, quanto mais linhas aqui, quanto mais suporte você tiver, mais difícil é de tirar a peça, né, da sua peça, mais melhor vai ficar a região de contato. Um valor padrão que eu sugiro aqui, que normalmente eu uso, é um valor de 2,5 milímetros aqui, tá? Que é um valor que já vem, inclusive, configurado aqui no Orca Slicer, que é um valor que eu tenho usado aqui bastante também nas minhas impressões, tá? Esse é um valor legal aí para você usar de ponto de partida, certo? Bom, a gente já viu, então, que esse daqui é o suporte gerado de forma automática, certo? Mas a gente viu aqui que a gente tem o suporte gerado de forma manual. Então eu vou voltar aqui nesta aba Prepare e vou mudar
para o suporte normal, mas gerado de forma manual, e vou clicar em Slice. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai gerar nenhum suporte. Por que ele não vai gerar nenhum suporte? Porque eu não coloquei nenhum suporte de forma manual. É exatamente isso que a propriedade fala, certo? Você tem que colocar o suporte de forma manual e você não colocou nenhum. Beleza, vou voltar aqui na aba Prepare de novo, certo? Então eu vou ter que dar um clique no meu objeto. Repare que ele está selecionado aqui, né? Que ele coloca esse quadrado aqui, branco. E aqui nesta região de cima, olha só, você tem o Supports Painting, que é a parte de pintar os suportes, que é onde você vai falar para ele aonde você quer colocar o suporte. Isso aqui é muito legal, principalmente para capacete, cosplay, eu uso muito isso daqui, porque facilita demais, você já vai entender o porquê. Você tem aqui alguns tipos de pincéis que você pode usar, que é o círculo, a esfera, a latinha, né, de preenchimento e o preenchimento de vãos, tá? Você tem o tamanho do pincel, certo? Então, ó, aqui ele tá grandão, eu posso diminuir, ele vai ficar pequenininho, certo? Aqui você tem o Highlight Overlay Areas. O que significa isso? Repara que aqui ele tá com 0. Aqui, se eu aumentar esse valor, ele vai começar a pintar as áreas que estão com aquela angulação que eu marquei aqui. Então, ângulos que tem aquele valor que eu marquei aqui, por exemplo, de 45 graus, ele vai marcar aquela região ali para mim, certo? É o overhang que a gente fala. Normalmente, a maioria das impressoras 3D consegue imprimir com uma angulação de até 45 graus. Acima disso, normalmente é indicada a utilização do suporte. Então, você consegue especificar aqui áreas com overhang de até 45 graus. E aí, nesse caso aqui, tá com 90, né? Porque, obviamente, ele está inclinado aqui com 90 graus, então ele já pintou aqui para mim, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pintar o suporte, aonde eu quero que ele fique marcadinho aqui para geração do suporte. Como é que eu faço isso? Eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse, seguro e vou pintando, ó. E vou pintando aonde eu quero que ele fique com o suporte, certo? E repara que eu vou pintar só essa parte de baixo, essa parte de cima eu não vou pintar, eu vou deixar assim de propósito. Aí eu dou um clique aqui para tirar a seleção e vou clicar no Slice aqui novamente. E aí tá aí, ó, pronto. Ele gerou para mim o suporte somente aonde eu queria que ele tivesse gerado. Por isso que se chama suporte manual. Vou voltar lá porque aqui tem uma outra coisa muito legal que eu queria mostrar para você, que é o que eu uso bastante, tá? São essas outras ferramentas aqui. Como é que eu tiro a marcação do suporte? Ou você pode clicar aqui em Erase e ele vai apagar tudo. Aqui ele tirou, não sei porquê, vou voltar 45. E repara que quando eu começo a pintar, ele tá pintando fora da onde tá vermelho. Reparou? Ele tá pintando fora. Mas e se eu não quiser pintar fora? E se eu quiser tomar cuidado, né? Tem que ficar, será que eu tenho que ficar tomando cuidado, né? E ficar pintando ali? Não, você não precisa. O que você vai fazer? Tá vendo essa propriedade aqui, ó? On Overhangs Only? Você vai marcar isso daqui e aí o pincel só vai pintar aonde tá com esta área marcada em vermelho, que é exatamente aonde está marcado com o overhang, ou seja, que é uma região crítica, é uma região que precisa de suporte. Então, marcou isso daqui, o pincel, ó, só pega naquela região, ó. Não importa o que eu faça, ó, lá, só pega naquela região. Isso aqui é muito prático para não sujar o restante da peça, aonde não precisa colocar suporte, sabe? Isso aqui é muito útil de verdade, tá? Beleza, vou apagar aqui novamente, porque tem uma outra ferramenta aqui que é muito útil, que eu uso demais e ele é um atalho de tempo muito grande, que é a latinha de tinta, tá? Essa latinha de tinta, ela consegue pintar uma região inteira de uma única vez. Como que você faz? Ó, seleciona ela aqui e aí você, ó, tá vendo que quando eu passo o mouse, ela consegue selecionar a região inteira, a face inteira do quadrado? Então, quando eu dou um clique, ela já pinta para mim a região inteira. Então, agora você imagina um capacete, por exemplo, de cosplay, alguma coisa assim, um capacete que você tem ali uma região inteira, que é a borda inteira do capacete. Ao invés de você ter que ficar pintando toda aquela borda, você passa o mouse com a latinha de tinta e dá um clique, ele já pinta para você toda aquela região ali e você vai falar que aquela região ali precisa de utilização de suporte. Isso aqui, gente, assim, isso aqui é surreal, entendeu? Se você ainda não acha que o Orca Slicer é fantástico, né, e não tá usando ele ainda, eu não sei como que eu consigo te convencer a usar ele ainda, tá bom? Beleza, é isso, vou apertar aqui novamente para ele tirar a seleção, vou falar para ele fazer o Slice aqui novamente e pronto, ó. E aí ele já fez aqui o Slice novamente, beleza?
E antes da gente continuar, eu quero te lembrar que se você está procurando filamentos, resinas e até mesmo impressoras 3D, eu quero te recomendar a empresa 3D Prime. A 3D Prime já é parceira aqui do canal há muito tempo e é a empresa de impressão 3D que eu confio para te indicar. Se você ainda não conhece a 3D Prime, então já acessa aí para conhecer e bora voltar pro vídeo. E agora eu mudei de objeto aqui para te mostrar a diferença aqui do estilo do suporte. Como é que vai fazer a diferença aqui se eu mudar o estilo? Eu vou deixar aqui no estilo padrão, deixei aqui no automático para ele gerar automaticamente para mim e vou apertar aqui no Slice. Repara então que ele gerou suporte para mim desde lá de baixo até lá em cima, certo? Então ele gerou o suporte para mim pegando desde a mesa até lá em cima. Ok? Perfeito. Mas e se eu não quisesse? E se eu não quiser gerar suporte desde lá de baixo até lá em cima? E se eu quiser gerar só começando daqui da peça até aqui em cima? Como é que eu faço isso? Eu vou escolher então a opção de Snug, que é tipo um suporte confortável, assim, traduzido, pegando lá a tradução lá do Prusa Slicer, tá? Então, se eu escolher aqui o Snug, repara o que vai acontecer. Ele vai gerar o suporte somente aonde eu tenho o meu objeto. Ele não vai mais pegar ali de baixo da mesa até lá em cima, ok? E tem uma outra diferença ainda. Se eu voltar aqui no padrão e colocar aqui, On Build Plate Only, certo? Marcar essa opção e apertar Slice novamente, ele não vai gerar nada. Por quê? Nesse caso, eu tô falando para ele que ele só pode gerar suporte começando da mesa da impressora, né? E aí ele não vai gerar nada, por quê? Porque não dá. Ele não consegue gerar nada porque ele precisa gerar suporte começando daqui também, certo? Nesse caso não vai dar. E aí, só para te ilustrar isso que eu tô falando, eu vou dar uma leve inclinadinha aqui no meu objeto, só para você entender isso que eu tô falando aqui, Vou marcar novamente essa opção aqui, On Build Plate Only, né, para começar da mesa, só para você entender, Olha lá, agora sim. Então ele vai começar da mesa da impressora 3D até onde precisa de suporte, mas ele não vai gerar suporte em cima do meu objeto, na minha peça. É assim que funciona essa opção aqui. Então a gente tem essas variações aqui para o suporte do tipo normal. Bom, e agora a gente vai falar do meu suporte favorito, que é o suporte do tipo árvore. E eu só vou falar do tipo automático porque o tipo manual, ele funciona exatamente igual ao suporte normal, como eu já expliquei, tá? A forma de você pintar manualmente aqui é exatamente igual e não muda nada. Então eu vou explicar somente mostrando aqui a forma automática. E o que vai mudar, na verdade, vai ser o estilo do suporte de árvore, que é isso que eu vou explicar para você agora. Então eu vou pedir para ele gerar aqui no padrão para a gente ver como que funciona o suporte em árvore e olha que legal. Só lembrando que a geração do suporte em árvore, ela demora, assim, eu não vou falar um pouco mais, porque depende do tamanho e da complexidade do seu objeto, mas ela demora mais do que a geração de um suporte normal, então já espere por isso. E aqui, o que eu queria que você observasse é o seguinte, repara que nesse caso específico, eu não vou ter problema de marcar o meu objeto aqui, nesta região, porque o suporte, ele tá saindo dali de baixo e indo até ali na parte de cima, certo? Mesmo que eu não tenha marcado esta propriedade aqui, On Build Plate Only. Tá vendo que ela tá desmarcada? Mesmo que eu não tenha marcado ela, ele sempre começa aqui de baixo e vai até ali a parte de cima, porque ele faz igual uma árvore, ele vai crescendo a árvore até chegar onde precisa que o suporte seja colocado, certo? Essa é a grande vantagem da colocação do suporte em árvore, certo? Então beleza, aqui eu já ganhei uma grande vantagem porque eu não vou marcar a minha peça aqui nessa região. E aí o que eu queria que você observasse é esta região aqui, de contato com o suporte. Repara na espessura aqui, né? Na grossura aqui desses braços aqui que estão em contato com a minha peça, porque eu vou te mostrar um outro estilo de suporte. Outra coisa que eu queria que você prestasse atenção também é que quando a gente está usando esse estilo aqui, o padrão, ele coloca um preenchimento no suporte, olha só. Ele está fazendo 2 voltas de perímetro aqui no suporte com um preenchimento. E isso a gente não consegue alterar. Você tem que deixar dessa forma e não consegue alterar. Então tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o suporte ele fica muito difícil de ser retirado, porque ele acaba ficando muito forte. Então vai depender de caso a caso, de como você quer colocar o suporte
né, dependendo da peça que você vai utilizar, se é uma peça muito pesada, muito complexa e precisa que seja um suporte muito forte, então aí você vai analisar isso para que você coloque esse tipo de suporte aqui, ok? Então eu vou mudar agora e vou colocar aqui o Tri Slim. E quando eu coloco o Tri Slim, ele me fala que é um recurso experimental e tal, que é um recurso é um suporte por natureza um pouco mais fraco, né? Porque slim é magrinho, né? Então ele fala que por precaução ele sugere que você zere as camadas de interface, né? Que são as camadas de contato ali com a peça, e zere a distância de contato do suporte com a peça, né? E coloque duas paredes. Então eu vou falar que sim, que ele pode fazer isso, que não tem problema, e vou falar para ele fatiar. E aí eu queria que você reparasse aqui o que mudou no suporte slim. Repara que a quantidade de suporte ela mudou um pouquinho, né? E mais do que isso, o que eu queria que você reparasse é a região de contato com a minha peça, ela mudou bastante também. Repara que ela tá bem mais magrinha, né? Tá muito menorzinha a região de contato com a minha peça do que estava antes. Então, essa é a vantagem do suporte em árvore slim. Mas, como eu falei, tem que tomar cuidado porque ele é um suporte mais fraco por natureza. Então, pode ser que, dependendo da sua peça ou mesmo da velocidade de impressão que você está utilizando, pode ser que esse suporte não aguente e acabe quebrando, e, enfim, aí acabe estragando a sua impressão 3D. E um outro tipo de suporte é o oposto, que é o suporte Tree Strong, ou seja, é uma árvore forte. E aí, logo de cara, você já vai perceber também o que mudou, né? Normalmente, o que ela faz? Ela faz uma base maior e ela faz uma ramificação bem mais grossa, assim, que vai segurar bem firme ali o teu objeto, e você pode reparar que é um negócio bem mais brutão ali, né? Ó, é um negócio bem mais firme ali para segurar o teu objeto. Realmente, como o próprio nome está dizendo, ó, repara que aqui, ó, ele tem uma junção dos suportes e isso vai, às vezes, em alguns casos, dificultar a remoção do suporte. Então tem que tomar cuidado. Não é sempre que dá para utilizar, ok? Tem que ser avaliado caso a caso. Se for impressões de alta velocidade, peças muito pesadas, né, coisas muito brutas, aí tudo bem, você pode utilizar o suporte forte, né, esse tipo de suporte, mas não é sempre que dá para utilizar. Então toma cuidado aí para utilizar ele, ok? E aqui no suporte do tipo Tri híbrido, né, no suporte híbrido, olha só que interessante. Quando a gente marca esse tipo de suporte, ele vai fazer uma mesclagem dos dois tipos de suporte, aquele suporte que a gente tinha usado anteriormente, mais o suporte do tipo em árvore. Esse daqui é raro utilizar, eu nunca vi quase assim ninguém utilizando, eu mesmo nunca utilizei, e acho que vai ficar um suporte bem difícil de ser retirado da sua peça, inclusive, tá? Então, de novo, tem que tomar cuidado na utilização dele, porque eu acho que ficaria uma remoção bem difícil aqui de ser feita da sua peça, ok? Bom, e por último, mas não menos importante, porque é o meu suporte favorito, é o Organic, tá? Esse suporte aqui, qual é o grande diferencial dele em relação aos outros? Ele não tem preenchimento. Olha só que legal. Se você abaixar aqui, ó, você vai ver que dentro dele ele não tem preenchimento. Ou seja, ele imprime um pouco mais rápido do que os outros tipos de suporte, e você vai ver que quando você vai chegando próximo da região de contato com a sua peça, ele aumenta bastante ali a região de contato, ó. Olha só que legal. Ele aumenta bastante ali. Então ele não faz tantas bases, né? Mas ele aumenta bastante os galhos ali quando ele vai chegando próximo da região de contato da peça e não imprime o preenchimento do suporte. Então, eu particularmente gosto muito e é o tipo de suporte em árvore que eu mais utilizo aqui no canal e é o que eu recomendo que você utilize também, principalmente quando você for imprimir peças de cosplay, objetos orgânicos, personagens, né? Principalmente quando tem personagem, por exemplo, cabeça de um personagem, o corpo de um personagem, as mãos de um personagem, né? O suporte em árvore, ele vai te ajudar assim muito porque ele imprime muito bem e ele consegue sustentar o personagem ou as peças orgânicas de forma muito legal e ele sai com extrema facilidade, mesmo se você estiver utilizando as configurações padrão que já vem estabelecida aqui no Orca Slicer. Tem mais uma opção que eu quero te mostrar, que é o seguinte: imagina que você tem que imprimir a peça nessa posição aqui. Só que nessa posição aqui, a gente não tem uma superfície de contato com a mesa muito boa, né? Olha só, a região de contato com a mesa, ela tá muito pequenininha, praticamente só essa linha aqui que tá em contato com a mesa, certo? Quando isso acontece, o que eu gosto de fazer é utilizar
utilizar esta opção aqui de Raft. O que isso faz? Isso aumenta a região aqui, aumenta o meu objeto para que eu consiga colocar suportes embaixo dele. Ou seja, fazendo isso, a gente aumenta a região de contato da nossa peça com a mesa, certo? E aí, consequentemente, a gente aumenta a taxa de sucesso da nossa impressão 3D, ok? Então, eu coloquei já aqui, fiz um fatiamento só para você entender o que eu tô falando, e olha só, vou abaixar aqui só para você entender. Então, a gente tem, né, só um filetinho aqui, que é essa regiãozinha aqui da peça, né? Ou seja, só esse quadradinho aqui que seria o contato da minha peça com a mesa. Ao invés disso, olha só, agora não, agora eu tenho todo esse quadrado aí, ó, que vai ser o meu contato com a mesa, e em cima desse quadrado eu tenho então a impressão do meu objeto e sustentado aí pelo restante dos suportes. Fazendo dessa forma aqui, você consegue aumentar bastante a taxa de sucesso aí das suas impressões, e é só utilizar esta opção aqui de Raft Layers, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei 5 camadas, você pode utilizar quantas camadas você quiser. E aí alguém pode me perguntar assim, mas Murilo, não era só eu clicar no meu objeto, vir aqui na opção de mexer e colocar ele para cima? Não, porque olha só, quando eu faço isso, o objeto cai na minha mesa automaticamente, ó, e eu não consigo desligar essa opção, tá? Então a única forma de fazer isso é vir aqui no Raft e colocar quantas camadas eu quero que ele erga da mesa, e aí sim ele vai colocar o suporte embaixo da mesa. E aí, ficou com vontade de experimentar o Arc Slicer ou não? Comenta aí pra eu saber, hein? E claro, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não custa nada pra você e me ajuda muito, então já deixa aquele like aí gostoso também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!